Então, assim, um diferencial na experiência da Malala é que ela vem de pais que não têm essa leitura radical do Islã, né? Então, o pai dela foi um homem que se casou e levou a esposa para a escola. Ele era um professor e ele queria que a esposa dele fosse educada. E da mesma forma, ele sonhava que as filhas tivessem a liberdade de ter uma educação, né? Então, a Malala vai sendo conhecida desde a infância como a filha desse homem que é a favor da educação das mulheres. Eles já militavam em prol da educação das meninas quando a Malala é baleada, tá? Esse homem, ele é um diferencial dentro de uma cultura extremamente radical no que diz respeito ao papel da mulher no mundo mesmo, né? E aí eu tava essa semana pesquisando sobre essas questões de direitos das mulheres e tal, e assisti um documentário do Netflix. Inclusive eu até recomendo, acho que a gente pode assistir, as pessoas que quiserem, chama-se Feministas do que elas estavam pensando. É claro que a gente tem que assistir as coisas com uma crítica. Ali fala um pouco a respeito da ideia do aborto, que eu acho que é um assunto muito complexo de ser discutido dessa forma. É, a gente tem que pensar um pouco sobre essa questão. Se vocês me perguntarem a minha opinião pessoal a respeito sobre o aborto, eu concordo com a lei brasileira. Eu acho que ele é justificado em alguns casos, não em todos. Eu acho que a contracepção ela tem que ser feita antes da concepção, não depois, né? Mas eu sou a favor, sim, de métodos anticoncepcionais. Eu acho que as famílias têm que ser planejadas. Eu acho que as pessoas têm que se avaliar e avaliar o seu contexto antes de ter um filho. Eu acho que as mulheres, elas têm uma responsabilidade maior na geração, na criação de uma criança, isso é um fato. Então, para que uma mulher não fique relegada a um papel que ela não escolheu para ela precisa pensar bastante antes de ter um filho, sim, né? Então, tirando essa questão e uma outra questão também sobre se Deus é homem, se Deus é mulher, que eu achei meio bobagem no vídeo, tem bastante coisa naquele documentário que é importante para a gente desmistificar certas coisas, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o feminismo é que existem duas linhas possíveis de feminismo, né? Uma é o feminismo propriamente dito, que ele luta pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades e pela liberdade da mulher de escolher quem ela quer ser, né? Então você veja, numa cultura muçulmana radical, qual é a liberdade que uma menina tem para decidir o que ela quer ser na vida? Ela sequer tem a possibilidade de assumir o seu próprio rosto diante da sociedade, né? Imagine decidir que profissão ela vai ter, com quantos anos ela vai casar, com quem ela vai casar e quando ela vai ter filhos. Isso tudo não existe numa menina muçulmana de uma cultura extremista, tá? Então, o feminismo vai tratar disso. Agora, existe uma outra linha, que é uma linha radical, que é chamada de feminismo, onde as pessoas chegam aos extremos, assim, de querer exterminar os homens da face da terra e de pregar, de fato, um ódio ao masculino que é ridículo, que não se justifica, que não tem sentido, entendeu? É o que eu falei pra vocês na aula passada. A condição feminina, ela foi sendo construída da forma como ela é por uma série de fatores, né? Não é só pela questão do homem não permitir que a mulher faça A ou B. E se você for estudar a história da maioria das mulheres que tiveram uma proeminência, que tiveram uma maior participação, que foram estudiosas, que foram artistas, que lutaram pela liberdade feminina, a maioria delas teve uma figura masculina que a apoiou, seja o pai, seja o marido, seja alguém da família, seja alguém de fora. Os homens abriram muitas portas para que as mulheres estivessem hoje onde elas estão. Então não adianta a gente ver as coisas de uma forma maniqueísta. O que é maniqueísmo? Maniqueísmo é quando a gente atribui toda a maldade para um e toda a bondade para o outro. Né? As questões sociais, as questões psicológicas, as questões relacionais, as questões humanas não podem ser vistas desta forma, né? Mas o documentário traz uma série de coisas interessantes que esclarecem pra gente, por exemplo, afinal de contas, pelo que as mulheres lutam, né? E uma das coisas que eu achei formidável é que o resumo desse documentário é: o feminismo luta para que as mulheres possam ser realmente quem elas são e para que elas possam assumir responsabilidades sobre si mesmas. Porque veja, uma mulher muçulmana, esposa de um radical, ela é uma mulher que vai ser criança para sempre, porque ela não é capaz de cuidar de si, ela não sabe assinar um talão de cheque, algumas não sabem nem ler,
né? Elas estão ali infantilizadas, elas casam praticamente crianças, elas colocam crianças no mundo e elas continuam nesse mundo infantil, onde elas são completamente impotentes para cuidar de si, onde elas não conseguem e não podem se responsabilizar pelas suas próprias vidas. Então, o mote da luta do feminismo verdadeiro é que a mulher seja responsável pela sua própria vida, que ela tenha a oportunidade de desenvolver os seus talentos e habilidades, que ela possa sim ganhar dinheiro, que ela possa administrar o seu próprio dinheiro, né? Então, no documentário você vai ver a história de uma cantora e atriz que foi muito famosa com aquele grupo The Mamas and the Papas nos anos 60, que assim, quando ela se divorcia do marido, porque ele já tinha outra pessoa, ele demite ela da banda e limpa toda a conta bancária deles. E ela fica sem nada com uma filha. E ele nunca dá sequer uma pensão alimentícia pra filha. Porque ele ficou bravo, porque ela foi embora de casa e não quis mais ele. Né? Então, assim, essas coisas parecem absurdas para nós no século XXI, porque hoje em dia a gente pensaria, não, ela devia ter contratado um advogado, ido atrás dos direitos dela. Mas nos anos 60, 70, isso não era tão simples assim. Lembrem que nos anos 20 do século passado, uma mulher não podia nem ir a uma biblioteca sozinha, pegar um livro emprestado, né? Então, nos anos 70 e 60, elas ainda estavam batalhando para ter esse tipo de direito, para ter uma conta bancária, para poder trabalhar, ter o seu próprio sustento, né? Então, as coisas, assim, são bastante recentes na história, né? Outra coisa que fica muito clara no documentário é a questão de que a beleza, ela é um commodity. Se você é uma mulher bonita nessa cultura onde a mulher não tem voz, você tem privilégios que a mulher feia não tem, né? Aí depois vai se falar também sobre a questão da mulher negra, que além de tudo ela sofre preconceito duas vezes, porque ela é mulher e porque ela é negra, né? E existe uma coisa lá que eu nem sabia, eu fiquei muito chocada. Houve uma campanha nos Estados Unidos, na época ali dos anos 60 e 70, de esterilização não autorizada das mulheres negras. Então você era negra, ia para o hospital, por alguma questão, você saía de lá esterilizada. Né? Então, assim, são coisas tão aberrantes e faz tão pouco tempo que a gente fica muito chocado. Né? E aí, eu acho interessante porque também mostra a questão dos interesses, né? Como as mulheres acabaram levantando essa bandeira do aborto e tal, somos a favor do aborto, meu corpo e tal, elas não deixavam que nas reuniões das feministas as mulheres negras tratassem dessa questão da esterilização não consentida, porque ia contra a defesa delas do aborto. Né? De alguma maneira elas entendiam que esse assunto não poderia ser tratado porque ia prejudicar a causa feminista. Né? E é importante para a gente ficar alerta que toda causa ideológica ela tem interesses de um grupo que é dominante. Né? A gente nunca pode vestir uma camisa ideológica cegamente, como a gente já conversou com relação à Revolução dos Bichos, por causa dessas coisas. Nem sempre é tão puro, nem sempre é tão bem resolvido, que está mobilizando as pessoas. Né? Mas, voltando a falar aqui, existem questionamentos, por exemplo, que elas fazem. Por que a mulher tem que sorrir tanto? Por que a mulher tem que ser sempre gentil? Por que a gente tem que ser sempre adequada? Né? E ao mesmo tempo elas mostram o papel da mulher como conciliadora, como pacificadora no mundo. Né? Tem uma fala muito interessante, eu até compartilhei lá no meu Instagram, falando que não são as mulheres, na sua maioria, que estão pegando armas e explodindo pessoas nas ruas. Normalmente a gente tenta ir pelo lado do razoável. Né? Então, será que a influência da mulher na política de uma forma mais intensa não é necessária para que a gente possa ter um mundo mais pacífico, um mundo mais conciliador? Né? Mas, voltando para a história da Malala, como assim a mulher ter uma participação política num mundo em que a mulher sequer tem voz, a mulher sequer tem rosto, a mulher sequer tem escolha? Né? Então, são questões muito profundas e muito importantes e também muito delicadas de se tratar, mas que a gente está tendo a oportunidade de discutir por conta da leitura da Malala, né? Eu queria, falando sobre essa questão, né, da mulher estar sempre se adequando e tentando resolver as coisas de uma forma pacífica, lembrar lá da antropologia e dizer para vocês que as mulheres, elas são capazes de identificar milhares de expressões faciais por causa da história do mundo. Então a mulher ela teve que aprender a olhar para a cara das pessoas, principalmente dos homens adultos, e identificar se o cara tava bravo, se o cara ia bater nela, se o cara ia matá-la, se o cara ia estuprá-la, para ela poder ter uma reação antecipada àquela situação. Né? Então você veja que na história da humanidade a mulher ela vem tendo dificuldades e ao mesmo tempo ela é uma grande sobrevivente de um monte de fatores. Né? Na cultura da Grécia Antiga, a mulher só existia para procriação
E assim, a gente só não foi destruída por completo porque eles precisavam da gente para ter filhos, porque eles gostavam de homens, né? Ali em Atenas, a homossexualidade era a predominante, a antiguidade era quase uma regra, né? Essa questão da homossexualidade. Então a gente só existiu durante muito tempo mesmo por conta do nosso útero e as que não eram férteis, pobrezinhos, né? Essa coisa de seja uma boa garota, né? Vou encerrar e começar outro vídeo.